Bem, vamos começar o nosso programa de hoje conversando com o médico urologista Aloísio Fonseca, justamente sobre a campanha Novembro Azul. Doutor Aloísio, é um prazer tê-lo novamente aqui. Todo ano a gente trata deste assunto, é um assunto que tem ganho cada vez mais espaço na mídia, nas conversas, graças a Deus, né? Verdade. Essa campanha do Novembro Azul, o senhor tem notado que tem levado a um resultado favorável, as pessoas estão procurando mais, tem mais preocupação a respeito do câncer de próstata? Muito. É fantástica a repercussão da campanha, né? Que a SBU começou com essa campanha. SBU é a Sociedade Brasileira de Urologia, junto com o Ministério da Saúde. Quer dizer que é uma campanha brasileira. Você veja bem, você tem o Outubro Rosa e o Novembro Azul. São os dois tumores mais prevalentes no sexo feminino e no sexo masculino, respectivamente. Então, visa basicamente chamar a atenção da população para essas doenças. Isso faz com que o paciente procure o médico, ele se preocupe com a doença, isso chama o paciente para o médico, isso permite o diagnóstico precoce e casos potencialmente curáveis da doença, né? Porque não adianta você fazer um diagnóstico dessas doenças tardiamente, que você não cura mais. Você precisa chamar o paciente de risco, do grupo de risco de idade, para fazer um diagnóstico precoce e tentar Mas não curar. só o público do setor, ou melhor, da idade de risco. O público, de um modo geral, tem procurado mais, tem aumentado a demanda em torno deste assunto? Na verdade, existem alguns fatores culturais, como, por exemplo, o machismo, que levam a uma certa resistência do homem. O homem latino, ele tem essa resistência de procurar o médico, de urologista. Ele ouve falar do exame do toque, o exame digital da próstata, que isso vai tirar a masculinidade dele. Então, essas campanhas, elas visam basicamente desmistificar isso de uma forma saudável, porque o paciente vá ao médico, né? Isso aqui é verdade. Hoje, a maior prevalência do câncer de próstata é a falta de informação, doutor? A prevalência, falta de informação é importante, mas hoje já mudou muito, né? Hoje nós notamos o homem. Hoje nós enfocamos, por exemplo, de uma maneira mais ampla com a saúde do homem. Então, nós procuramos abordar como a saúde do homem, global do homem. Não é só o câncer de próstata. O homem vai procurar o urologista, vai procurar o seu geriatra, o seu clínico. Ele vai ser abordado e vão ser solicitados exames. Você vai fazer o diagnóstico de um diabetes, de um colesterol alto, de uma pressão arterial. E com isso, você pode encaminhar ele para os diversos segmentos da medicina, né, para ele ser tratado, para que ele tenha uma qualidade de vida melhor e tenha uma sobrevida melhor. Qual é a idade que se torna mais crítica a situação? Isso varia muito, tem mudado radicalmente essa questão dessa idade. Em relação ao câncer de próstata, especificamente, o pico de incidência é na faixa etária entre 55 e 70 anos de idade. Por isso, as diretrizes das principais sociedades que regem a especialidade, a urologia, eles orientam que seja iniciado a avaliação, o screening, o rastreamento, a partir dos 50 anos de idade. Tá? O homem está vivendo muito mais. Muito mais, né? isso. Vida Agora, longeva, então ele sempre vai ter algum problema de próstata, não necessariamente câncer de próstata. Isso a gente vai, eu vou tentar explicar. Na verdade, existe um grupo de pacientes, por exemplo, pacientes que tiveram pais, tios, avós com câncer de próstata, principalmente ascendentes do primeiro grau, eles têm o maior risco de desenvolver a doença. Então, eles têm que ser rastreados mais cedo, 45 anos. Pacientes da raça negra também têm uma prevalência maior da doença, também tem que ser rastreado mais cedo. Não precisa esperar os 50 anos, a partir dos 45 anos já pode iniciar. E, doutor Aloísio, não tem sintoma, né? O câncer de próstata não tem sintoma. Você dizer que o câncer de próstata, você vai notar alguns sintomas só numa fase tardia, quando a doença já está avançada e talvez não seja curável. Dor ao urinar, dor ao urinar, de madrugada. Dificuldade, sangramento na urina, dificuldade para urinar, esforço, jato fraco, urinar várias vezes à noite, né? Chegando até ao extremo de uma retenção urinária aguda, que é o evento final de uma próstata que obstrui. O que aconteceu com o presidente Temer agora. Isso, aconteceu com o presidente Temer, mas ele tem o que nós chamamos de hiperplasia prostática benigna, HPB. Isso é o aumento da próstata benigno. Isso acontece com todos os homens? 90% dos homens acima de 50 anos, eles começam a ter aumento da próstata. E isso, a próstata envolve a uretra, isso obstrui a saída da urina, a bexiga precisa começar a trabalhar mais, isso que vai levar aos sintomas
tanto irritativos como obstrutivos. Algo pode ser feito para evitar que isso Existem aconteça? tratamentos, você identifica essa doença precocemente. Hoje nós temos tratamentos clínicos, temos medicações muito eficientes no controle desses sintomas e na melhora da qualidade de vida desses pacientes. Então, não necessariamente com a idade vai chegar um caso semelhante ao do presidente? Não necessita chegar a esse evento final, que é a retenção urinária aguda e que existe a indicação de cirurgia. É o que foi feito, né? Foi a explicação cirurgia popular é de que houve uma raspagem na próstata. Esse termo está apropriado? Isso. Veja, vamos imaginar que a próstata seria uma maçã, né? A uretra passa no meio da próstata. E você vai fazer uma escavação dessa maçã. Você vai tirar a massa de dentro para fazer um túnel para o paciente urinar melhor. É basicamente isso. Então, essa raspagem é para que se abra um túnel para que o jato da urina fique sem obstrução, fique mais franco, mais livre. Tá. Mas não significa que não vai aumentar depois com o tempo, na Pode medida aumentar. que for ganhando idade. Exatamente. Isso naturalmente... Os pacientes precisam, logicamente, de um acompanhamento médico adequado. Já existe algum item que você pode evitar, até porque você é do grupo de risco, tem na família, ou da raça negra, algum tipo de alimentação, de exercício, alguma coisa dessa natureza? Não temos, assim, nada, fator de risco relacionado ao câncer de próstata. Os fatores de risco, os principais, são a idade, o envelhecimento, né? E o hormônio masculino, ser do sexo masculino, que isso é inerente ao sexo masculino, o hormônio, a testosterona, ela está envolvida com a gênese desse tumor, o avançar da idade. E, basicamente, o que se orienta é uma vida saudável, diminuição de gordura, exercício físico, diminuir a obesidade. A obesidade parece que tem algum risco maior. Esse é um detalhe importante que falam muito. A obesidade, excesso de peso no exercício, brincadeira que a gente vê em academia com hormônios e coisas dessa natureza. Isso a gente já vai entrar nessa área de reposição hormonal. Reposição hormonal a gente faz para quem precisa, né? Quem tem o hormônio abaixo do nível normal ou quem está com sintoma e que mostram a necessidade de repor esse hormônio. Na verdade, a gente sabe que o câncer de próstata ele é hormônio dependente. E hoje a literatura não tem a certeza absoluta, ou seja, nível de evidência científica nível 1, que você pode dar hormônio sem o risco desse paciente ainda há uma relação direta entre a reposição hormonal e o câncer de próstata? Existe dúvidas quanto a isso na literatura. Alguns trabalhos dizem que não há risco, outros trabalhos dizem que existe risco. Então, não temos evidência científica rígida, bem estabelecida sobre isso, tá? Então, repor hormônio requer sempre a presença de um especialista, de um profissional, para você hoje há todo fazer um cuidado, isso, inclusive até para comprar hormônio na com farmácia. Segurança. Agora, como você citou, o atleta de academia que usa o hormônio indisciplinadamente para ficar forte, né? Isso aí é um risco. Isso é um risco, com certeza é um risco para esse paciente. O senhor tem notado isso em nível de consultório, em nível de clínica? Tem diminuído bastante, porque o controle dessa medicação agora é bem mais rígido, né? Você precisa de uma receita de 2 vias, você precisa de um registro. E o detalhe pior é que os problemas não acontecem agora, né? Só vão acontecer no futuro. Então, exatamente, já não dá para mexer mais em nada. Exatamente. Então, tem que ter muito cuidado com isso. O que eu chamo a atenção dos jovens que fazem reposição hormonal, que se tenha muito cuidado, que se tenha orientação de um especialista. Doutor Luiz, há também popularmente o seguinte: fez uma cirurgia de próstata, acabou. A impotência está instalada. Isso ainda é verdade? Na verdade, depende da cirurgia de próstata, Mauro. Se você, por exemplo, for observar essa cirurgia que o presidente Temer foi submetido, que é uma raspagem, como você falou, essa cirurgia não dá disfunção sexual depois que é feita, tá? Agora, se você fala na cirurgia para o câncer de próstata, essa sim pode dar impotência sexual como uma complicação necessariamente ou em função de alguma incorrência durante o ato cirúrgico? Não é obrigatório. Nós sabemos que o nervo que é responsável pela ereção, ele passa muito próximo da próstata. Quando você vai tirar um câncer de próstata, logicamente, você tem que tomar o cuidado para não lesar esse nervo, mas às vezes, mesmo com todo o cuidado, você não consegue evitar essa lesão do nervo e o paciente vai ter alguma disfunção no pós-operatório. Quando ele tem disfunção, não significa que ele vai ficar sem atividade sexual para o resto da vida. Existem várias maneiras hoje de nós tratarmos essa complicação, como, por exemplo, esses remédios orais, as terapias orais. Temos injeções que são dadas dentro do pênis, intracavernosas. Temos as próteses de pênis. Então, o indivíduo
de uma forma ou de outra, ele vai readquirir a sua habilidade. Há demanda por todos esses métodos? Há demanda por todos esses métodos. Hoje, com o aumento no diagnóstico do câncer de próstata, com o aumento desse tipo de complicação pós-operatória, nós temos muitos pacientes que chegam a prótese de pênis a procurar o tratamento. Doutor Luiz, chegou aí a cirurgia robótica e ela chegou justamente pela urologia em função dessa proximidade do nervo da ereção muito próximo da próstata. Aí fica o seguinte no ar: a cirurgia robótica não é coberta por nenhum convênio médico. Ela naturalmente é cara porque é uma tecnologia muito nova, né? Aí as pessoas ficam se perguntando, poxa, se eu não tenho acesso a essa cirurgia robótica, quer dizer, para mim o risco é total? Na verdade, não. Isso é uma coisa interessante, Mauro. Sua pergunta é muito oportuna. Veja bem, a cirurgia por câncer de próstata ela tem duas complicações, seja do ponto de vista da esfera sexual e da esfera urinária, porque o indivíduo também pode ficar incontinente, perdendo, pingando urina, ter que usar fralda. Tá? Então, são as duas principais complicações. Hoje, o padrão ouro do tratamento do câncer de próstata cirúrgico é a cirurgia aberta, é o padrão ouro. É a técnica que está lá, que todo mundo conhece, a técnica bem estabelecida. Tudo que aparece, de novo, tem que ser comparado a essa técnica. O que você usa como termo de comparação? Você usa a sobrevida à doença específica, ou seja, aquele paciente que vai sobreviver não vai morrer do câncer de próstata. Você usa alguns instrumentos de medição, como sobrevida livre de recorrência bioquímica, é aquele paciente que opera que o PSA não volta a aumentar. Você leva em consideração as complicações operatórias, você leva em consideração as pós-operatórias, como a incontinência e a impotência, como eu já falei. E a verdade é que existe um apelo no mercado muito grande pelo robô. É uma técnica maravilhosa, excelente, mas à luz da literatura atual, não existe nenhum trabalho científico de nível de evidência 1, tá? De evidência que comprove, que ateste com toda certeza que o robô é superior à cirurgia aberta. Todos os resultados tanto em relação ao controle do câncer, que é sobrevida, doença específica, como recorrência bioquímica, são muito semelhantes os resultados. O robô, ele no máximo atinge os mesmos índices da cirurgia aberta. Não sei se deu para entender. Ou seja, ele aproxima, ele iguala a cirurgia aberta, só que tem uma grande diferença. Ele é minimamente invasivo. O paciente tem uma recuperação muito maior. Inclusive, essas complicações, impotência e incontinência, não tem diferença significativa entre as duas técnicas. Então, é preciso que se diga isso para a população, que mesmo o paciente que tem um nível econômico mais baixo, não tem acesso ao robô, ele não precisa ficar preocupado. Ele vai ser operado, ele vai ter um resultado muito semelhante ao do robô. Doutor Luiz, mais da metade, segundo as informações na mídia, mais da metade dos brasileiros não foram sequer uma só vez ao urologista. Por outro lado, se toda essa população procurar urologista, não vai ter urologista no Brasil, não vai ter especialistas para esse atendimento. Daí a importância de uma campanha como essa, né? Que todos os médicos, toda a medicina deveria agasalhar essas pessoas que têm esse tipo de preocupação. O senhor não acha? Com certeza. O paciente procura, ele não precisa procurar diretamente o urologista, né? Ele pode procurar o seu clínico, ele vai procurar o seu geriatra, ele vai procurar, enfim, ele pode ser avaliado. Como é que faz o rastreamento do câncer de próstata? Você faz com PSA, que é uma proteína dosada no sangue, que aumenta quando tem célula maligna na próstata. Pois é, mas eu também li que a dosagem do PSA no sangue, só 10% do câncer de próstata que não é detectado. Significa que você pode ter câncer de próstata com PSA normal, só em 10% dos pacientes. Tá? 90% de acurácia. Então, o toque é necessário para esses 10%? Aí que vem uma situação, o toque, ele tem uma acurácia, uma sensibilidade menor do que a do PSA, porque ele só vai alterar. O toque, você vai sentir nódulos, indurações na próstata, com o dedo. Isso você treina para isso. Então, na verdade, o toque é para você ver o nível da situação. O nível, para fazer o estadiamento. Agora, o PSA determina já se tem ou não. Ambos são diagnósticos também. O toque vai sentir o nódulo e vai te chamar a atenção para que você precisa biopsiar aquela próstata. O toque, ele tem uma acurácia de 50%, o PSA de 90%. Se você juntar os dois, alcança 98% de acurácia, você entendeu? Então, eles se completam, são exames que se completam, precisam um do outro para que você melhore o diagnóstico. E com essa campanha toda, tem diminuído a resistência?
tem diminuído a resistência. O que a gente nota já é o paciente que procura o médico espontaneamente. Antigamente ele ia puxado pela orelha, a mulher levava ele na força, algemado, e obrigava ele a sentar na mesa na frente da gente. Mas hoje ele já procura espontaneamente. Então, Luiz, muito obrigado por essa consulta pública que a gente tem repetido, graças a Deus, anualmente. A gente ajuda tanta gente com essas informações e sempre que tiver novidade, lembre da gente. Perfeito, eu que agradeço, Maurício, chamar a atenção à população masculina que nós estamos no Novembro Azul. Então, pacientes de 55 anos para cima, procurem o seu médico para fazer o rastreamento da saúde prostática e da saúde global como um todo. Obrigado. Logo depois do intervalo, o Ovídio Gasparetto estará aqui falando sobre combustível conosco. Eu volto já.